Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Damos reinício à nossa sessão do dia 24 de março de 2021, turno da tarde da turma 3401, primeira turma ordinária, quarta Câmara, terceira sessão deste CARF. Iremos retomar a nossa sessão de julgamento a partir do item 136 da pauta, recorrente engarrafamento coroa, processo de relatoria do conselheiro Ronaldo. Passo a palavra. Senhor presidente, eu resolvi aqui o processo, já tinha resolvido há muito tempo, mas, frente a uma discussão que nós tivemos na sessão de ontem, eu acredito que seja possível que a turma opte, aqui no caso, por uma diligência, em função daquele artigo do regimento que fala em processos decorrentes, conexos. Por quê? Rapidinho, nós vamos resolver rápido. Não precisa ninguém ficar nervoso, vamos resolver rápido. Porque aqui são declarações de compensação em 5 processos diferentes. Todas essas compensações foram consideradas não declaradas. Não declaradas. Esses processos não é esse que está aqui. Esse daqui é um processo que constituiu multa isolada, em decorrência daquela declaração de compensação não declarada. Bom, a gente fica completamente sem saber o que aconteceu. A gente sabe que o despacho decisório considerou não declarado. A gente fica sem saber o que aconteceu, porque foi considerado não declarado, e nós sabemos que foi por conta de crédito ser de terceiro e crédito de ação judicial não transitada em julgado. Tinha duas razões, que cai lá naquele parágrafo 12 do artigo 74. Não tem problema quanto a isso. O problema é aquele artigo do regimento, porque, pelo que eu entendi da discussão que nós tivemos num outro processo, que foi de compensação não homologada, por sorte, foi até o conselheiro Marcos Borges que conseguiu verificar que já estava resolvido, né, o processo, a gente deu continuidade. Mas aqui eu não consegui ver, porque tem uma distinção entre compensação não declarada e não homologada que é fundamental. A não declarada, ela não segue o rito do PAF. Ela termina na delegacia e o recurso que existe é um recurso hierárquico, que vai para o superintendente. Então, a gente perde, eu não sei onde que esse processo está, se realmente resolveu. É bem provável que a superintendência tenha ratificado todos os atos do delegado. Mas nós não sabemos. Então, aqui, o processo é esse, o que ele alega aqui são inconstitucionalidade, acho que denúncia espontânea, uma série de coisinhas que se resolve rapidamente. Mas o problema é o que a gente vai decidir aqui no final. Se a gente vai determinar uma diligência para que aqueles processos lá sejam juntados a esse, sejam pensados, e a gente ficar com o resultado, e aí decidir, ou decide desde já, deixa esse crédito com a exigibilidade suspensa e manda pensar esse naqueles de lá. Ou na delegacia aguardar lá o resultado daqueles para poder fazer a cobrança. Esse que é o ponto. Conselheiro, o que é que nós temos aqui? A questão aqui, ela é prejudicial, né? Nós não temos como fazer esse julgamento aqui, porque nós não sabemos a base de cálculo. Então, como o processo está fora do CAF, meu entendimento é que seria resolução para fazer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo desses processos de compensação não declarada e posterior juntada aos autos e devolução do processo ao CAF. Aí a gente vai poder julgar. É um sobrestamento? Sobrestamento. Ele fica sobrestado lá na unidade, tá? Na unidade preparadora. Ah, sim.
Mas pedir para juntar o resultado, né, de todos, porque às vezes eles mandam de volta, mas não juntam. É bom Aí você deixar tem que, registrado, Ronaldo, não? especificar direitinho quais são os processos que são Não, os processos prejudiciais estão a aqui ele. citados. Então, Pronto, são 5 processos, tem um número aqui, está tudo certinho aqui. pronto, Agora, é isso aí. É resolução determinando o sobrestamento do processo, encaminhamento à unidade de origem para a anexação do processo quando houver decisão definitiva. então tá ok. Perfeito? Eu Alguém diverge acolheria dessa esse decisão? posicionamento. Quando eu fiz aqui, eu não fiz nessa linha, mas eu acolho esse posicionamento e a gente pode mandar desse jeito. Perfeito. Alguém diverge? Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator. É uma diligência, tá, Ronaldo? Entendi. É um sobrestamento, mas de qualquer forma é uma diligência. Você coloca aquele termo aquele dispositivo lá do regimento interno só para clarear que é um sobrestamento. Certo. Bom, próximo item da pauta é o item 137, Hospital São Bernardo, relatoria conselheiro Leonardo. Passo a palavra ao conselheiro. Abrindo aqui. Assim, é um retorno de diligência que foi determinada em 26 de setembro de 2018, na resolução 3401001499, em que, por unanimidade de votos, se optou por converter o julgamento de diligência para que a unidade adotasse as seguintes providências: certificar trânsito em julgado administrativo dos processos números tais, tais e tais, e confeccionasse relatório conclusivo. A unidade apresentou informação que indica que, por meio de consulta aos processos administrativos, verificamos que todos transitaram em julgado administrativamente e já foram encerrados, tendo sido dado ciência ao contribuinte dos fatos. A questão de fundo diz respeito ao lançamento da multa isolada qualificada decorrente da não homologação da compensação nos despachos decisórios da unidade de Goiânia, números tais, tais e tais, conforme previsto no artigo 18, parágrafo 2º e 5º da 10833, que exige o recolhimento de R$1 milhão. É o relatório. O recurso é tempestivo, atende os requisitos formais de admissibilidade, por isso dele conheço. É um auto de infração veiculando multa qualificada decorrente da não homologação de 3 PERs. Faço a discriminação das 3. A multa lançada é de 150%. Cada uma das PERs foi objeto de processo administrativo autônomo consubstanciado nos acórdãos CARF números tais, tais e tais, proferidos em conjunto em 25 de setembro de 2017, transitados em julgado. Preclusão, não conhecimento de matéria não impugnada, responsabilidade dos sócios, imputação é de competência da autoridade fiscal, débito tributário, constituição da DECOMP, recurso negado. Como se verifica, foram mantidas as não homologações, que enseja lançamento de multa isolada, nos termos do artigo 18 da 10833. Questão subsequente é se a multa deve ou não ser qualificada nos termos do parágrafo 1º do artigo 44. Então, o percentual será duplicado nos casos previstos nos artigos tais, independentemente de outras penalidades cabíveis. No caso concreto, a autoridade fiscal se utilizou dos argumentos relativos à caracterização de fraude no procedimento de compensação, pelo que conclui ter o contribuinte agido com dolo. O evidente intuito de fraude se infere do relatório de representação fiscal para fins penais, notadamente os seguintes trechos. Então,
quando é representado um hospital insere informações inexatas no perde de compras, declarando-se titular de crédito e ressarcimento de IPI, utiliza o mencionado crédito em compensação de tributos e contribuições de sua titularidade, esquiva-se intencionalmente de pagar os débitos compensados. Afinal, apenas contribuintes do IPI podem, em tese, gerar crédito ressarcível de IPI, nos casos em que o IPI devido na saída dos produtos industrializados for inferior ao pago na entrada. Se a representada, não sendo contribuinte do IPI, é incapaz de gerar crédito de IPI passível de ressarcimento, também está impedido de adquirir o crédito terceiro. As informações inverídicas são as supostas notas fiscais de entrada, relacionadas nos perde de compra, código SFLP número tal, como se tivesse contratado o serviço de industrialização efetuada por outra empresa. Quanto à inserção das notas fiscais nos perde de compra, duas questões merecem realce. A primeira é que, ainda tivesse a representada contratado serviços, não poderia se creditar do IPI. A segunda é que são inverídicas as notas fiscais relacionadas com a prova fiscalização, pois não foram emitidas pelas empresas prestadoras de serviço de industrialização. As empresas indicadas nas notas fiscais, relacionadas ao perde de compra, são Plasticon Embalagens e Apoio Imóveis Construtora Limitada. Como dito, a fiscalização consultou da IPJ e a DPI Cefaz, das empresas nenhuma indicação encontrou, quer da prestação de serviço de industrialização, quer da cessão do crédito. Como afirmado a Lourdes, a representada transmitiu 3 PER e, com base no crédito pleiteado, uma ou mais DECOMPs. Elas formam uma família de perde de compra. A acusação não é contraposta pela recorrente em sua peça recursal. Assim, não havendo controvérsia em relação a isso, e tendo a base de cálculo sido confirmada nos processos que se analisaram perde de compras, entendo que o lançamento deve ser mantido em sua integralidade. Então, eu conheço, presidente, nego o provimento de recurso voluntário. Obrigado, conselheiro. Doutor Ronaldo, com a palavra. Não pedi a palavra, não. Ah, tá, desculpa, está um negocinho aceso aqui, mas é do som, é o do som, pensei que era a mãozinha. Ok. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta recorrente Mitos Editora, relatoria do conselheiro Oswaldo Castro Neto. Passo a palavra. Já está na pasta, é muito tranquilo. DIF Papel Imune, de uma editora de livros. Ela alega, basicamente, que não houve dano ao erário, que a fiscalização não avisou ela que ela tinha que cumprir com a apresentação de DIF Papel Imune e que ela não era sujeito passivo da obrigação acessória em questão, por ser editora de livros terceirizando o trabalho gráfico. É o relatório. No início, declaro preclusa a matéria sobre a inexistência de dano ao erário, por quanto não repetida em sede de voluntário. De qualquer modo, o artigo 136 do CTN é claro dispor pela aplicabilidade de sanção, independentemente da existência ou não ao dano erário. A recorrente assevera ser mera editora de livros, terceirizando o trabalho gráfico, isto é, não comercializa papel, e assim sendo, alega a recorrente ilegitimidade, uma vez que a obrigação de apresentar DIF papel imune, e consequentemente a sanção pelo seu descumprimento, restringe àqueles que comercializam papel. Em contraponto, a fiscalização, de modo algo genérico, destaca que a multa torna-se aplicável ao constatar-se a entrega de DIF papel imune após os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 11 da IN 74/2011, e não após o prazo estabelecido em intimação fiscal para a apresentação de declaração, independentemente de ter sido expedido o ato declaratório do registro especial ou ter ocorrido movimentação de estoque, conforme claramente especificado nas instruções de preenchimento da declaração. No artigo 16 da Lei 9779, transfere à Receita Federal competência para estabelecer obrigações tributárias acessórias, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento. No exercício da sobredita competência, a Receita Federal criou a DIF papel imune, regulamentando-a na Instrução Normativa 74/2001. Os artigos 10 e 11 da IN 74/2001 fixavam a obrigatoriedade de apresentação de DIF papel imune pelas pessoas indicadas no artigo 1º da mesma norma, e dentre as pessoas indicadas pelo caput do artigo 1º da IN citada, encontravam-se as editoras que realizem operações com papel destinado à impressão de livros.
Com isso, quer dizer que, não obstante a recorrente não ter como atividade a produção de livros, realiza operação de industrialização por encomenda e de posterior comercialização com papel destinado à impressão de livros. Logo, encontra-se no polo passivo da obrigação em voga, sujeitando-se a eventuais sanções por descumprimento. Não obstante o antedito, após a interposição do recurso voluntário, a lei número tal, em seu artigo 1º, passou a regulamentar de forma específica a entrega de DIF para a Receita Federal relativa ao papel imune nos seguintes termos, cito. Como se nota, a lei específica sobre o tema da apresentação extemporânea de papel imune reduziu o valor da multa aplicada em bases genéricas de R$ 5.000 por mês de atraso, no caso de micro e pequenas empresas, e R$ 2.500 por declaração não apresentada, sendo aplicável imediatamente a lex Mitchell por força do artigo 106, 3C do CTN. A retroatividade benigna em matéria tributária é regra de aplicação do direito, não por um acaso encontra-se dentro do capítulo dedicado à aplicação da legislação tributária. Como regra de aplicação da legislação tributária, a retroatividade benigna converte-se em regra de julgamento, de aplicabilidade obrigatória por esta Corte, em especial quando superveniente a interposição da peça de resignação por força do artigo 493 da matrícula adjetiva civil. Destarte de rigor a aplicação da sanção de R$ 2.500 por DIF papel imune entregue em atraso, apenas como reconheceram por unanimidade essa turma, em precedente recente, mais ou menos, da Mara e súmula 151 do CARF, que diz exatamente a mesma coisa que eu falei agora. Antes posto, admito esse tempestivo com esse recurso voluntário, dando-lhe ex officio parcial provimento para reduzir a multa aplicada para R$ 2.500 por DIF papel imune entregue em atraso. É como voto. Obrigado, conselheiro. Pequeno probleminha aqui, eu não consigo ver ninguém. Vocês estão se vendo? Para mim tá ok. Sim. Tudo certo. Tá ok para mim também, presidente. Para mim também. Agora tá voltando e tá oscilando aqui para mim. Ajusta a qualidade, vê se está na baixa qualidade. Não, tá na alta. Se não der, é bom dar um refresh, entrar e sair de novo. Não. Tá voltando aqui. Beleza. Alguém diverge? Não. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reduzir, de ofício, a multa aplicada para R$ 2.500 por DIF papel imune entregue em atraso. Próximo item da pauta. O 139 foi retirado por solicitação do patrono. Então, vamos para o item 140 da pauta, Lapônia Sudeste. Relatoria do conselheiro Leonardo Agassawara. Passo a palavra. É um recurso voluntário interposto em face de acórdão da Ribeirão Preto, que decidiu por unanimidade de votos julgar improcedente a manifestação de conformidade. É um pedido. Leonardo desapareceu para mim e eu não consigo ouvi-lo. Para mim também. Para mim também. Também não consigo ouvir. Eu vou aproveitando esse momento, eu vou rapidinho aqui, pessoal. Eu vou sair e voltar rapidinho, tá? Tá bom. Léo, você sumiu. Voltou, Sumiu? E o áudio também, então tem que começar do começo de novo. Sumiu tudo? Tudo. Uhum. Agora tá todo mundo aparecendo normalmente aqui. Pois não, Léo, pode continuar, por favor. Então, é um processo de pedido de ressarcimento de contribuição da COFINS, período de apuração de 2006, no valor de 29 mil, com as DECOMPs. Instrui esse processo pedido de ressarcimento e declarações de compensação. A unidade, ela indeferiu a solicitação por meio de despacho decisório eletrônico de 2013. Constatou que não haveria direito ao crédito. Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação para alegar, resumidamente, que tem como atividade principal o comércio de caminhões novos e usados, prestação de serviço de manutenção em pintura e o comércio a varejo de peças e acessórios. Está sujeito à tributação pelo lucro real
e ao regime misto de apuração das contribuições PIS e COFINS, com parte das receitas vinculadas ao cumulativo, quanto à venda de veículos usados, e parte delas enquadrada na sistemática não cumulativa, venda de serviços e veículos novos e partes e acessórios automotivos, de incidência das contribuições, que tem direito de apurar determinados créditos em relação à razão somente de suas receitas não cumulativas, pois não há previsão legal de qualquer crédito para desconto das contribuições no cumulativo. Essas principais alegações, tá? Então, ele efetuou em 2007 o cálculo da proporcionalidade de maneira incorreta e, consequentemente, os créditos apropriados também o foram, né? O erro foi deixar de considerar como não cumulativas algumas receitas. A função do cálculo da proporcionalidade é atribuir um coeficiente que faz jus aos créditos das despesas comuns, e aí eu salto o restante dos argumentos da contribuinte. A DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão sem ementa nos termos da portaria tal, tendo como fundamento, na incidência monofásica, os fabricantes e importadores passaram a efetuar o recolhimento das contribuições na condição de contribuinte, deixando de ser contribuintes substitutos dos demais intervenientes das etapas de comercialização seguintes, distribuidoras e varejistas, né? Em decorrência dessa tributação concentrada, as receitas dos varejistas provenientes das vendas dos produtos ficam excluídas do pagamento das referidas contribuições, com base no regime da alíquota zero, né? Não é demais ressaltar que, a partir da nova forma de incidência, a tributação dos fabricantes e varejistas passou a ser realizada de forma autônoma. Em decorrência, o que for recolhido pelo fabricante não mais significa antecipação do que seria devido nas etapas subsequentes. Logo, a incidência das contribuições sobre fabricantes e importadores, assim como pagamentos por eles realizados, são considerados definitivos, independente de qual seja o desfecho dos fatos geradores posteriores. Diferentemente do regime de substituição, na monofasia não há previsão de ressarcimento ou restituição de tributos pagos na fase anterior da cadeia, logo não assiste razão ao contribuinte, sendo vedado o aproveitamento de crédito sobre veículos e autopeças adquiridos de fabricantes e importadores. Diante da questão de mérito, resta prejudicada a análise das provas. No recurso voluntário, a contribuinte reitou as razões de mérito. E aí, presidente, eu passo ao voto. Eu conheço do recurso. Inicialmente, importa esclarecer que se trata do presente processo para que se evitem novas confusões, tal como carreadas em sede da decisão recorrida, né? Da leitura da manifestação de inconformidade, infere-se que a PERDCOMP foi apresentada para pleitear créditos decorrentes de correção de cálculo do rateio proporcional. Daí a minha ideia de fazer a transcrição quase completa da peça. A DRJ analisou a questão como se estivesse pleiteando o aproveitamento de créditos sobre veículos e autopeças adquiridos de fabricantes e importadoras, únicos responsáveis pela apuração e recolhimento das contribuições incidentes em toda a cadeia de venda, o que levou a considerar prejudicada a análise das provas trazidas pela contribuinte, qual seja os identificadores, bem como pedido de realização de diligência. Isto porque, como visto, a solução do presente processo se cinge à análise das questões de direito e não de fatos. É importante ressaltar que houve evidente equívoco na decisão recorrida quanto aos fatos analisados, o que implica nulidade, sob o risco de supressão de instância. Nesse sentido, eu encaminho proposta de voto de reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, em virtude da preterição do direito de defesa, do artigo 59, e em razão do evidente descompasso entre a matéria alegada em manifestação e os fundamentos da decisão recorrida. É como voto, presidente. Alguém diverge? Eu pediria um esclarecimento. O sistema de defesa se deu pela negativa da diligência? Não, porque foram ignorados os argumentos do recurso. Mas a DRJ decidiu com base em questões meramente de direito, não foi? Ela decidiu, dá para falar isso. É possível se afirmar isso. Ela decidiu com base em outros critérios. Ela não analisou os argumentos da defesa da contribuinte. Mas as questões de fato que ela
não teria considerado, não seria irrelevante dentro da visão adotada pela DRJ? Não entendi. Se seriam relevantes? Irrelevantes. Porque a decisão da DRJ foi com base na questão da concentração, né? Da tributação dessa cadeia, e ele teria, e ele está alegando que teria outros créditos além desses da própria cadeia. É rateio proporcional, né? Porque parte é não cumulativo, parte é cumulativo. O contribuinte, se eu entendi muito bem, parece que o acordo está bem claro nesse sentido, o contribuinte está discutindo rateio proporcional. Parte da receita dele é cumulativa e parte não cumulativa. E aí ele mandou isso para a DRJ. E a DRJ disse para ele, não, tem incidência monofásica. Uma coisa que você dizer, que cor é essa parede? Você me dizer, suco de maçã. É isso, não tem... Está discutindo coisas diferentes, é nulo, pronto. Eu tenho que interpretar que é a cor do suco de maçã. Mas tudo bem, deu para entender, está claro, sim. Então, tem uma questão de rateio aí que a DJ deveria considerar, mesmo considerando que tem a concentração, né, e tal. Tá tudo bem. Concordo. Eu entendo a colocação do conselheiro Ronaldo. Ele quer dizer que a DRJ poderia nem ter nem adentrado a questão do rateio se houvesse uma questão preliminar que dispensasse até essa análise do rateio, porque já haveria, mas isso não foi tratado e a decisão da DRJ não era nesse sentido, né? Então, foi realmente um clássico equívoco. Não sei o que é que aconteceu. Bom, alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ. Esse item 140 é um paradigma, o resultado dele vai se estender para os itens 141 a 150 da pauta, que são repetitivos. Próximo processo, 151 já foi votado. Bom, nós finalizamos, não é isso? Turno da tarde, a sessão da tarde. Então, nós poderemos... Leonardo, você continua anotando, né? Os processos, vinculando a cada arquivo de gravação? Eu parei de anotar hoje. Mas se a gente for ficar sem apoio, eu anoto. Tá. Só para registrar, então, eu vou anotar aqui. E é porque eu estou sem o arquivo da gravação. Eu estou com ele aberto aqui, eu só não registrei agora do turno de hoje. Porque agora a gente finalizou esse turno da tarde, mas a gente vai voltar e julgar os processos da manhã. Então é bom ficar especificado, né? Deixa eu até colocar aqui 24. Mas foi o 118, e aí depois, a partir do 128, é a tarde toda, né? Sim. 128 a 158. Nós julgamos hoje a tarde inteira e um processo da manhã. 118. O 118. Não? Isso. Foi, 118. Então, nós iremos agora retomar a partir do 119. Continuamos nessa mesma sessão. Relatoria do conselheiro Luiz Felipe, passo a palavra. São todos iguais? Só um minuto, por favor. São todos iguais e a questão é simples. Imagino que seja rápido. O mérito aqui é ICMS na base de cálculo. O despacho decisório é eletrônico. E a DRJ não discutiu em momento nenhum elemento probatório. Então, a gente estava julgando, assim, pelo menos eu julgava, de você dar parcial provimento e devolver a DRF, como o nosso conselheiro Lázaro falava, devolver a DRF para analisar os elementos lá do mérito do direito creditório, né?
Mas eu dei uma olhada, dei uma pesquisada, eu vi que essa turma costuma sobrestar. Né? Então, eu fiz uma resolução com proposta de sobrestamento até o trânsito em julgado lá daquele repetitivo lá que está sendo discutido, né? Eu sei pelo menos os acordos que eu peguei da turma, quase todos estavam sobrestando. Então, eu fiz uma resolução para sobrestar. Esse é um dos poucos temas que a gente sobresta mesmo. Eu vou ler o 122, presidente, e ele se repete para os demais, ok? Esse você vai ler, é o de final. É o de final 1276. Beleza. Salvo engano, já está na pasta lá. Já sim. Ok. PST, né? Mas se a proposta é essa, acho que está relatado, né? Está relatado e está muito claro no despacho da DRJ que ele não tem nada, ninguém viu nenhum elemento, e não tem uma linha sequer falando do mérito lá do direito creditório. Então, estou propondo sobrestamento. Eu queria dar uma olhada, porque faz tempo que eu não jogo CMS na base de cálculo, né? E realmente, os últimos que eu fiz, a gente estava negando o provimento porque não havia trânsito em julgado, né? Mas eu vi que está mudando o posicionamento aí, alguns estão até dando provimento parcial pelo ICMS a recolher, né? E vocês estão sobrestando, mas... Eu vou direto ao voto. Vamos ver o voto, então. Presidente. É o item, então, 122, final 1276, que vai se repetir para os demais. Discussão nos autos, então, manifestação de conformidade, PRD Comput final 9802, por meio da qual houve um pagamento maior de PIS-PASEP, período de apuração encerrado em 30 de outubro de 2002. O pedido foi indeferido, despacho decisório DRF Manaus, que constatou o pagamento informado ter sido utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período. A requerente ter defendido desde o início do litígio que o indébito decorreria do erro na composição da base de cálculo da contribuição do PIS-PASEP, que teria considerado inadvertidamente o ICMS como componente de sua receita bruta, trazendo como comprovação somente planilha, na qual seria possível constatar a existência de pagamento maior. Abro aspas, uma vez que corrigindo a base de cálculo, ou seja, retirando o valor do ICMS da receita bruta, tem-se que o pagamento realizado é maior que o devido. Liberando ainda que tal planilha estaria devidamente assinada pelo profissional responsável pela apuração e faz prova necessária para confirmar esse pagamento indevido. A decisão da DRJ Belo Horizonte, ao considerar improcedente a manifestação de conformidade, baseou-se unicamente no fundamento de que existiria um posicionamento da Receita Federal, de que o valor do CMS cobrado pela pessoa jurídica na condição de contribuinte integra a base de cálculo da contribuição para o PIS-PASEP e COFINS, tanto no regime de apuração cumulativa quanto não cumulativa, pela aplicação da solução de consulta com os itens 104/2017. Conclui-se ainda que, apesar de já haver posicionamento da SRF sobre a origem da questão, não haveria como estender qualquer entendimento favorável aos contribuintes para os julgamentos procedidos administrativamente, aplicando a solução de consulta COSIT 137/2017. Não se concluiu pela existência ou não do direito creditório no montante pleiteado e tampouco foram contestados elementos de prova trazidos pela impugnante. Então, ela trouxe uma planilhazinha e a DRJ chegou à conclusão de que, apesar de já haver posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a origem da questão, exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, não há como estender qualquer entendimento favorável aos contribuintes para os julgamentos procedidos administrativamente, sem que haja previsão legal para exclusão pleiteada e sem que o julgamento supremo tenha sido concluído, não resta caracterizado o pagamento devido ao maior que devido. Quanto ao mérito da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, é disso que a controvérsia está atualmente no julgamento do Supremo Tribunal Federal, por força de inúmeros recursos extraordinários interpostos, contra as decisões que pendiam para regular a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições incidentes sobre faturamento e receita bruta, sendo se destacar o RS 574/706, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.
Controvérsia se estende também no âmbito administrativo e o tema aguarda diferentes posicionamentos desse mesmo Conselho, visto que ainda não é vinculante a decisão do STF esgrimida pela recorrente, por não ter ocorrido trânsito em julgado formal, haja vista estar aguardando apreciação de embaixo de declaração no RS 574706. Nesses termos, e que pese o entendimento pessoal desse relator, essa colhendo a turma tem recentemente privilegiado o entendimento de sobrestar o julgamento até que o citado recurso transite julgado vinculando o CAR. Sob posicionamento prudente de que a modulação dos efeitos da decisão que pode vir a impactar os presentes casos, ao qual passa a me alinhar. Esse é o voto. Obrigado, conselheiro. Eu estou dando uma olhadinha aqui só como a matéria está sendo tratada aqui no CAR. Esse sobrestamento aí, antes tinha um artigo no regimento, né, que autorizava. Né? Vocês estão sobrestando para ficar onde? Aqui no CARF mesmo? Naquela secretaria? Ó. Não, sobrestando. Simplesmente. E aí ele vai para a unidade. Mas ele está voltando para a unidade? Parece que eles estavam sobrestando aqui no CARF mesmo, né? A gente não especifica, pelo menos nos últimos acórdãos. A gente não especifica, mas eu entendi que ficava no CARF, que não teria por que votar, né? A gente não está determinando retorno e nem determinando que seja feita alguma coisa extra. Não. Eles estão ficando no CARF mesmo. Mas eu joguei há um ano atrás, um ano e pouco, e a gente estava negando o provimento, né? Porque não tinha aquele trânsito e a decisão teria que ter a modulação, né, para saber. Mas eu acho mais prudente, realmente, o sobrestamento. Eu vi que você tinha feito em outro sentido aí, né? Não sei se você chegou a julgar na TR. É porque no mérito não se discutiu nada do direito creditório, só a inclusão do CMS. Então ninguém viu nada, ninguém viu documento nenhum, ninguém viu nada. Né? Mas aí, nesse caso, teria, então, uma nulidade, né? Na verdade, vai ser uma superação de entendimento, como é no caso dos insumos, né? Se o Supremo mantiver a decisão, vai ser uma superação de entendimento anterior, e aí poderia avançar no julgamento, ou, se for muita coisa, devolver em resolução. Eu aceito qualquer decisão que não negue provimento. Que eu acho que não chegou na Câmara Superior, né? Eu não achei nenhuma decisão na Câmara Superior. ICMS na base de cálculo. O que eu procurei aqui também, que eu vi, na verdade, também é que não tem nenhuma resolução, né? Pelo menos eu peguei até pedaço aí do ano passado. Vocês lembram que, não sei quem já estava aqui, foi na época do Trevisan ainda, teve a alteração, né? Você estava, né, Leonardo? Havia previsão de sobrestamento. Teve várias. O único caso que a gente conheceu foi um que tinha um mandado de segurança, e aí a gente conheceu para dar provimento, né? Não, eu estou falando fora da nossa turma. Fora da nossa turma? Não sei. É isso que eu estou analisando aqui na jurisprudência do CARF. Nossa turma é exatamente o que o Luiz Felipe falou. A tendência tem sido sobrestar. Não sei quem estava no último seminário do CARF, o Rodrigo e o Luiz Eduardo, eles manifestaram especificamente sobre esse tema, falando que era para julgar, não era para fazer sobrestamento. Mas não tem nenhuma portaria sobre o assunto, né? Tem aquela velha questão de que existia a previsão do sobrestamento e foi retirada. Aí tem aquele entendimento. Só retirar não significa que não pode. Eu não entendo. Aí a gente teria que entender como a gente interpreta isso. Havia uma previsão de sobrestamento. Estava no regimento. Veio um novo regimento e desconsiderou essa opção.
Aí a gente entende o quê? Que continua existindo sobrestamento, porque o regimento novo não diz expressamente está proibido sobrestar. Eu acho que a gente pode Então, pensar qual foi o assim, sentido da não alteração? existe uma regra. Essa Eu regra acho que foi para desincentivar. Foi para desincentivar o uso, por causa de meta, mas eu acho que não tem proibição. Assim como se não tem efeito modulado, a gente tem que entender a favor do contribuinte. E o único fato desse tema ainda ter sobrestado mesmo com isso tudo é porque ninguém quer dar mão palmatória e talvez beneficiar, né, em excesso o contribuinte, dependendo de como os efeitos forem modulados. Porque a questão é, direito em termos de mérito ele tem, a questão é se ele vai poder utilizar esse direito nos períodos passados. A questão é a seguinte, existe questão prejudicial que nos impede de julgar? Eu entendo que a favor da fazenda, sim. Não, o a favor depende do que é a favor da fazenda. Realmente, dizer que o ICMS deve compor a base de cálculo, isso é impossível. Essa decisão realmente já estaria fora. Em relação a definir qual ICMS tem que ser excluído da base de cálculo, é o destacado nas notas ou o ICM pago ao final do confronto entre débitos e créditos, o saldo? O que é que deve ser excluído? Isso a gente está impedido de julgar? Não tem decisão do STF sobre isso. Nós temos inúmeras questões que estão sob o julgamento do STF. Tributário, temos várias matérias lá. Já pensou se a gente parar e não julgar nenhuma delas? Vamos parar de julgar tudo aqui, tudo que tiver no STF a gente para de julgar agora, sobre essa. É uma questão complicada, né? Mas também a gente já sobrestou coisa muito lá de trás. Agora, se Deus quiser, tá aqui na esquina, né? Porque a gente sempre vinha sobrestando, não significa que a gente nunca possa mudar, né? Agora, a questão é essa, temos duas correntes em que qualquer uma das duas pode ser que o STF tome essa decisão. Ele pode ir por um caminho, pode ir por outro, os dois são plenamente viáveis juridicamente. Então, só porque poderia tá perto, teoricamente. O que não impede, pode ser que a turma toda aqui vote e diga que deve ser excluído o ICMS destacado na nota, mais favorável ao contribuinte. Pode ser que seja essa a decisão da turma. Quem sabe? Inclusive, essa matéria seria o quê? Pensando naquela questão do voto de qualidade, seria compensação, né? Seria crédito, né? Então, teria ainda aplicação do voto de qualidade pela nossa querida portaria. O processo é de crédito, né? O tema de fundo não é crédito. Bom, presidente. Pois não, Ronaldo. Assim, eu fiquei na dúvida se nós estamos dentro do Tribunal Fiscal num posicionamento isolado, porque o conselheiro Marcos Borges disse que encontrou aqui decisões, mas nas outras parece que não tem, né? O que me parece... Marcos, inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui agora e vi que tem decisão recente do Luiz Felipe julgando, né? Sim, tem decisões... Como é que está a sua turma, Marcos? Não, então, a minha turma, até o ano passado, a gente estava negando o provimento, né, porque não tinha transjugado, então aplicando o repetitivo do STJ, né, que inclui. Mas parece que até o STJ já está superando aquele repetitivo e tal, e está aplicando. Mas aqui no CARF, né, eu vi decisões no sentido de o ICMS a recolher, né, que seria, no mínimo, deveria se aplicar, né, o ICMS a recolher, que até tem um parecer da Receita nesse sentido, né, para se aplicar, para se excluir o ICMS a recolher. Né. Então, eu vi decisões nesse sentido. Né. A do sobrestamento, realmente, de vocês, eu não tinha conhecimento, não, porque é diligência, né, é difícil pesquisar, né. E essa questão do sobrestamento tem aquela previsão, né, do que tinha, depois tiraram, né. Eu acho meio complicado isso, realmente. Mas
Vamos aí para... De que forma? Você acha complicado isso como você fala? Não, então, porque o que tinha previsão antes no regimento era justamente para essa situação, né? Tinha decisões judiciais que não tinha até julgado, né? Deveria aguardar, né? E aí isso aí foi retirado, né? Eu vi que em outras turmas já peguei sobrestamento, mas era uma questão prejudicial do processo, né? Então sobrestava para guardar, né? Agora, essa específica realmente era o que se aplicava antes, né? E agora, se tiraram, nós vamos aplicar, fazer sobrestamento com base em quê, né? Então, eu acho que até é a preocupação que o Postas e o que te passaram aí, né? Que não seria o caso de sobrestar e sim julgar, né? Na verdade, eles passaram no seminário, né? Não foi específico para mim. Sim. Mas aí vamos ver o posicionamento da turma, né? Vamos colocar em votação e... Eu realmente... Eu até tenho um processo pautado para o mês que vem, né? E eu vou ter que me basear nesse julgamento agora, né? Como é que vai ficar, né? A princípio eu estava negando o provimento, né? Mas... Só para lembrar, teve uma reunião na época que ainda era o Trevisan, o presidente, e a Yamara era a suplente, em que eles falaram que a palavra utilizada na reunião para os presidentes foi desencorajamento de sobrestar, mas que eles não proibiram o sobrestamento, lembram? Que aí tinha uma coisa, não utilizem só em casos muito específicos, etc. Eu lembro que teve uma reunião em que eles foram meio que orientados em como proceder. Mas, enfim, não tem mais nenhum dos dois aqui. Não participei dessa reunião, mas estava no seminário, eles falaram isso publicamente, né? O que é que eu acho? Particularmente, eu gostaria de votar. Eu acho que não tem previsão para a gente fazer isso, eu acho que não é uma questão prejudicial, nós estamos plenamente livres, completamente livres para fazer esse julgamento. Eu acho que seria uma matéria interessante para a gente debater, votar, não sei qual vai ser o resultado, mas se o colegiado entender por sobrestar, vai ser sobrestado. Vai prevalecer o que o colegiado decidiu. Então, o relator foi o Luiz Felipe, ele apresentou proposta de resolução para fazer a resolução com propósito de sobrestar o processo até o julgamento dos embargos de declaração no Supremo. Doutor Oswaldo, conselheiro Oswaldo, como vota? Eu acompanho pela... A mãozinha acho que não está aparecendo. Desculpa, perdão. Não, estava aparecendo, eu esqueci mesmo. Eu esqueci. Com a palavra, conselheiro Leonardo. Não, só uma questão quanto pesquisa, porque eu tenho várias resoluções no sentido de sobrestamento e elas não aparecem na pesquisa. Então, tem uma dificuldade para pesquisar quando é diligência. Então, eu, conversando de corredor, eu sei que existem outras turmas que já sobrestaram. Eu estava tentando pesquisar agora para ver se eu encontrava. De fato, eu não consegui encontrar também. Mas eu acho que seria interessante fazer essa pesquisa primeiro, entender por que não está saindo aqui no filtro do CARF. Tá sim, Léo. Eu coloquei o seguinte argumento de pesquisa: ICMS, base, cálculo, COFINS, compensação. Aí veja bem, vieram 8 páginas de resultado, 80 acórdão. Quando você vai para a terceira página, aí vem acórdão, aí a primeira resolução que aparece é de 13 de maio de 2019, Empresa Baiana de Águas, resolução 3302, turma 3302, do Jorge Lima Abud. Então aparece, sim. Então tem outras turmas que estão sobrestando também, né? Eu não parei para examinar, vou até entrar aqui para ver exatamente do que é que trata. Nossa resolução é enorme, meu Deus. Putz, a gente vai perder um tempão aqui se a gente for olhar. Eu tenho um voto longo sobre isso. E se for colocar isso em votação, aí eu gostaria de colocar para compartilhar com todo mundo também esse entendimento. Possível? Você tem todo o direito. Não vejo problema nenhum. Mas para economizar tempo, eu acho que seria interessante eu enviar o arquivo para vocês darem uma olhada e eventualmente sair com vista esse processo, porque
Eu acho que é o que você falou. Precisa ter uma posição da turma, né, sobre esse assunto. Então, para não entediar todo mundo, talvez enviar e a gente poder debater com um pouco mais de tranquilidade. E, se não for sobrestar, a gente poder também estudar, fazer esse dever de casa para ver se é o destacado ou efetivamente recolhido e trazer votos sobre isso também. Eu acho que votar assim, de repente, é muito... Né? Agora que a gente está reintroduzindo essa matéria depois de alguns meses, espero que quando a gente for voltar a discutir já tenha sido julgado, né? Tá marcado. A gente poderia, então, quem seria não sei se o conselheiro Oswaldo, que é o primeiro a votar, O primeiro julga o sobrestamento, não? Sim. Veja bem, podemos julgar o sobrestamento, mas se ganhar o sobrestamento, já está sobrestado, aí não tem mais nada que discutir. E cá entre nós, tá para julgar, né, esse ano. Eu acho que não vai ter um grande prejuízo de sobrestar, né? Pelo amor de Deus, já adiaram 59 mil vezes isso. Cara, quem diz que o relator disso no Supremo não vai consultar o teu voto para fazer a decisão dele? Ai. Vamos parar de falar, vamos parar de ser vaidoso e votar, Léo, porque a nossa lista tá grande, pelo amor de Deus. Bota teu voto, se de repente tu botar seu voto aí, vai que alguém lá entra no carro, poxa, eu decidi, eu quero fazer uma pesquisa, eu acho o seu voto. E isso aí questão de ordem, presidente, vamos voltar para a realidade, por favor. O Léo tá pensativo, o Léo começou a... Tá chantageando o Léo, onde ele... Não. Eu tô pegando eu sou favorável a julgar. O nível dele. Beleza, pessoal, concordo com a posição da doutora Fernanda, vamos colocar em votação. A questão é, alguém vai divergir do sobrestamento? Eu divirjo. Eu apresento o voto divergente do Ronaldo. Pronto, então temos dois posicionamentos. Voto do conselheiro Luiz Felipe, resolução de divergência, e o doutor Ronaldo e eu apresentamos divergência para feito a votação. Conselheiro Oswaldo, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo, é divergência, não é isso, Ronaldo? Conselheira Fernanda. Sobrestamento, com o relator. Conselheiro Marcos. Por prudência, eu vou acompanhar o relator. Conselheira Mariel. Com o relator, presidente. Conselheiro Leonardo. Com o relator. Eu divirjo. Resolvem os membros do colegiado por maioria de votos converter o julgamento em diligência à unidade de origem. Aliás, não. A unidade de origem não, né? Vamos colocar nesses termos e o CARF vai decidir o melhor. Resolvem os membros do colegiado por maioria de votos converter o julgamento em diligência à unidade de origem nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares, que votaram pelo julgamento. Pelo julgamento. Ok. Próximo item da pauta. Então, você vai manter a unidade de origem aí no resultado? Eu vou manter, cara. Eu vou manter e a DIPRO ou o CEPOG, eles decidem o que é para fazer. Eles dão um encaminhamento para isso aí. Se acharem que não é para ficar lá na unidade, enfim. Como eu não tenho certeza, você tem certeza para onde é que vai mandar? Secretaria, tem um monte de secretaria, tem SECOM, tem um monte de coisa. Se você não colocar nada, vai ficar na DIPRO, né? Se colocar a unidade de origem, eles vão mandar para a unidade de origem. Eles não vão ler o conteúdo. Vou mandar para a unidade de origem, vamos ver o que No vai acontecer. Voto eu não botei nada, botei sobrestar até o julgamento definitivo do RE. Então pronto. Então, nos termos do voto do relator, pronto. Ok. Então, resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência, vírgula, nos termos do voto do relator, vencidos o conselheiro Ronaldo e Lázaro. Ok, perfeito. Esse foi o 122. 122, que se repete para os demais. Todos são iguais, não é isso? Vai ser mesmo? Não. Pronto, perfeito. Então, 119 a 123, né? Isso. Agora é o meu, 124, CE.
Posso começar, presidente? Sim, por favor. Vou direto para o voto, tá bom? Trata-se de lançamento motivado pela não verificação de pagamento de débitos referente ao PIS sobre faturamento devido pela recorrente sobre o mês de julho de 98. Bem novo esse caso aqui. A recorrente busca demonstrar que a não identificação do pagamento se trata de mera inconsistência nos sistemas da Receita em razão de erro de preenchimento da DCTF original. Para tanto, explica que, apesar de ter recolhido o valor correto e no prazo, o valor de 124.211, declarou o valor a menor, sendo esta a razão para que a fiscalização não conseguisse conciliar os dados. Diante do equívoco, enviou o DCTF complementar no valor correto, a qual não foi reconhecida pela fiscalização. Da análise dos autos, a DRJ Porto Alegre entendeu que os fatos narrados pela hora recorrente não puderam ser comprovados, motivo pelo qual julgou a manifestação improcedente. Aí eu coloco o trecho que ele explica. Ora, entendo que a decisão de piso não está correta. Isso porque, avaliando os documentos trazidos aos autos, desde a impugnação fiscal, é facilmente verificado os fatos narrados e explicados pela recorrente. A DCTF original, folha 381, foi apresentada com débito de PIS sobre o faturamento para julho de 98 no valor, a menor de 524.107,75. E aí aqui eu colaciono para vocês a DCTF. O DARF, com a devida comprovação de pagamento, consta, vou faltar esse aqui, as folhas 459 tendo sido pago na data do vencimento no valor de 524.211, portanto, superior ao declarado. E aí, de novo, coloco aqui a foto do DARF. Em momento posterior, no dia 13 de 4 de 99, a recorrente apresentou o DCTF complementar, folha 469, como forma de declarar o valor correto apurado e que coincide com o que já havia sido pago, motivo pelo qual a mesma teria efeito de denúncia espontânea, sem a necessidade de recolhimento complementar e ou de juros. E aí, aqui, novamente, mostro para vocês o documento. Ainda que todos esses documentos e elementos que comprovam os fatos narrados pela recorrente tenham sido apresentados à DRJ, os julgadores de piso entenderam que não seriam elementos suficientes para a demonstração do direito da recorrente, visto que sequer se preocupou em comprovar a base de cálculo na qual fundamenta o valor devido no período. Não existe nenhum elemento que possa alterar o lançamento do principal. Me parece que a DRJ se utilizou de algumas premissas de forma equivocada. Explico. Nos processos envolvendo perder-compes, em que o contribuinte busca ter reconhecido seu direito a crédito, cabe a ele demonstrar os fatos que traz a seu favor, principalmente quando há retificação ou complementação de DCTF. Assim, por força do artigo 170 do CTN, cabe a ele trazer documentos fiscais e contábeis e planilhas que confirmem os valores indicados e o crédito pleiteado. Por outro lado, no presente caso, estamos diante de um caso de lançamento realizado pela própria fiscalização ao constatar que não se encontraria a confirmação de quitação de débito de PIS nos sistemas. Diante disso, lavrou auto de infração no valor do débito confessado da DCTF original de 524.107,75, acrescido de juros e multas. Por se tratar de auto de infração, o ônus probatório sobre a correção do lançamento recai sobre a fiscalização e não ao contribuinte, cuja responsabilidade é apenas comprovar aquilo que alega em sua defesa, o que devidamente o fez. Resta devidamente comprovado que o pagamento ocorreu dentro do prazo e que corresponde ao valor da DCTF complementar. Caso o recorrente tivesse buscado reduzir o valor do débito inicialmente declarado e a fiscalização entendesse diferente, faria sentido cobrar planilhas de cálculo e esclarecimento sobre a base de cálculo. Todavia, o que se verifica aqui nos autos, a recorrente informa que devia valor superior ao declarado e o recolheu em tempo. Portanto, não há sentido para obstáculos formalistas e sem fundamentação legal impostos pela DRJ para manutenção do lançamento. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar o lançamento fiscal em sua totalidade. É como voto. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Agora é meu também. Quando eu falo, vocês ouvem um eco? Não. Estava ouvindo, agora não mais. Eu não Poxa, ouvi. eu mesmo ouvi também. Agora é meu também, presidente, 125, Votorantim. Perfeito. Abrindo aqui, só um minutinho.
também é bem rapidinho. Eu vou direto para o voto também, né? Conhecimento do recurso. Recurso é tempestivo, mas não reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes na legislação, de modo que admite seu conhecimento apenas em parte. Isso se deve ao fato de que a recorrente requer a reforma da decisão de piso, sob os fundamentos de que a sucessiva reedição de medidas provisórias que se seguiram à MP... Só um minutinho, que faltou aqui. Só um minutinho. Travou aqui o meu Word. Só um minutinho. Me atrapalhei aqui, agora eu vou. Que a sucessiva reedição de medidas provisórias que se seguiram à MP 1202 de 95, diante da sua reiterada não apreciação e recepção pelo Congresso Nacional, seria inconstitucional. Ato contínuo quer ver reconhecida a perda de eficácia de tais normas e as consequências advindas destas. Por fim, apesar de claramente tecer argumentos de ordem constitucional e buscar o reconhecimento da inconstitucionalidade e afastar a validade de normas que vigoram à época dos fatos, busca garantir o enfrentamento de tais questões ao afirmar que a questão não versa sobre constitucionalidade, mas sim acerca da ausência de comando normativo que obrigasse o recolhimento do PIS no período de 11 de fevereiro de 96 a 26 de novembro de 98, diante da reedição fora do prazo da medida provisória. De acordo com o artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 256 de 2009, este Conselho não pode afastar ou deixar de aplicar normas sob fundamento de inconstitucionalidade, e no mesmo sentido a questão da súmula 2. Eu entendo que aqui, por mais que ele diga isso, para chegar na conclusão que ele quer, de que ele não existia norma que o obrigasse, eu preciso enfrentar inconstitucionalidade e declarar que a norma não estava em vigor, que eu não posso fazer. Então, portanto, essa parte dos argumentos eu não conheço. Segundo ponto, do prazo decadencial. A respeito do prazo decadencial aplicável ao caso, defende a recorrente que o mesmo deve seguir a regra disposta no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que estabelece prazo de 5 anos a contar da data do fato gerador. A partir de tal lógica, o recorrente defende que o prazo decadencial aplicável ao seu caso seria de 10 anos. 5 anos até a homologação tácita, mais 5 anos para a cobrança do crédito constituído. Não estando, portanto, prescrito seu direito ao pedido de restituição, o que explica nos seguintes termos. A este respeito, ainda que se deva concordar que este Conselho tenha adotado o prazo decenal para certos casos em atenção ao que restou decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, sobre os efeitos da Lei Complementar 118 de 2015, tal prazo é utilizado dentro de certos parâmetros, aqui está errado, conforme entendimento simulado pelo CARF da seguinte forma, que é a súmula 91, que fala que nós aplicamos o prazo decenal para pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de julho de 2005. Diante disso, constatando que apesar dos pagamentos a maior terem ocorrido entre 98 e 99, o pedido de restituição só foi formalizado em 30 de junho de 2008. Portanto, fora do prazo decenal previsto na súmula 91, motivo pelo qual a decisão de piso deve ser mantida. Nesses termos, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e na parte conhecida negar-lhe provimento. É como voto. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Próximo item da pauta, conselheiro Ronaldo, item 126, município de Tupaciguara. Com a palavra o relator. Tupaciguara. O município de Tupaciguara foi autuado por conta de diferenças de PASEP. Nós julgamos na sessão passada, eu me lembro bem, foi um processo do conselheiro Oswaldo, sobre essa questão de transferências correntes, e inclusive para o Fundeb também, se não me engano, era para o Fundeb. Então, a empresa
não incluiu na base de cálculo algumas transferências e foi autuada por isso. Ela alega que, além de algumas questões constitucionais, ela alega que, na verdade, teria um bis in idem, porque já teria sido retida esse PASEP na época da transferência. E, de fato, existe uma previsão para a Secretaria do Tesouro Nacional fazer retenção. O problema é que nem sempre a Secretaria faz. Ela pode fazer, mas nem sempre ela faz. E a gente vai ver aqui que a fiscalização considerou os valores retidos. Vamos direto, então, só no finalzinho aí do recurso voluntário. No recurso voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua argumentação contida na impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são: primeiro, bis in idem; segundo, multa confiscatória; que o presente recurso seja conhecido, visto que é próprio tempestivo para que seja decretada nulidade do procedimento fiscal oral recorrido, face à presença de vícios e irregularidades que tornam o auto de infração ilíquido e incerto, tendo em vista a existência de cobrança em duplicidade em relação ao fato gerador do PASEP. Ele fala da multa confiscatória também. Então, vamos lá. A recorrente rebela-se contra o acordo recorrido em 2 pontos, nos quais alega bis in idem e multa confiscatória. Embora refira-se à nulidade, na verdade, os 2 pontos relacionam-se ao mérito, porquanto nem se relaciona à questão de competência, nem ao cerceamento de defesa. Por conseguinte, insuscetível de gerar nulidade, mas podendo reconduzir a reforma no mérito da decisão a cor. Mérito, bis in idem. A argumentação da recorrente está sintetizada no seguinte parágrafo do seu recurso. Só a parte negra. Tributar novamente parte dos fatos geradores, porque já houve o recolhimento desta contribuição, quando da tributação da receita arrecadada pelo impugnante por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. Na verdade, se forem comprovadas retenções efetuadas pela STN, alegadas pelo recorrente, os valores correspondentes de tais retenções devem ser deduzidos da contribuição apurada. A própria fiscalização admite este como procedimento correto. Quanto às deduções da base de cálculo efetuadas pelo fiscalizado em seu demonstrativo referente à transferência corrente recebida, porque são, em tese, objeto de retenção do PASEP pela Secretaria do Tesouro Nacional, no caso dessa retenção não ter sido feita por este órgão, a responsabilidade tributária é do município. Então, a fiscalização também concorda. O problema é se foi ou não foi retido, né? A disciplina legal determina que as transferências da União aos municípios para compor o Fundeb devem integrar a base de cálculo do PASEP devido pelos municípios, por força do inciso 3, artigo 2º da Lei 9.715, que é esse. A contribuição para o PASEP, prestações de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes e das transferências correntes. A regra supracitada não faz distinção entre a transferência corrente que ingressa diretamente no orçamento do município e aquela que o faz indiretamente para compor um fundo. Portanto, inclui aquelas destinadas ao Fundeb. De fato, os fundos sejam destinados à saúde, educação, assistência social, ou qualquer outro serviço, estão diretamente vinculados a alguma unidade da federação, pessoa jurídica de direito público interno. Observe-se ainda a autorização legal para a retenção prevista no parágrafo 6º do artigo 2º. Então, está aqui, ó. A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o PASEP devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso 3. É isso que eu tinha acabado de ler. Assim, a transferência da União para o Fundeb é, de fato,
uma transferência da União para o próprio município, com a nota especial de que se trata de verba carimbada, isto é, com destinação certa. Neste caso, poderá deduzi-la da base de cálculo da contribuição de sua responsabilidade à União, nunca o município, na condição de contribuinte do PASEP. Porém, se ocorrer a retenção prevista no parágrafo 6º, do valor apurado da contribuição, o valor da retenção pode ser deduzido, evitando-se, então, o bis in idem. Observa-se, porém, que todas as retenções de PASEP comprovadas foram deduzidas corretamente na apuração, vide folhas 20 e seguintes. Ali tem uma apuração e tem uma coluna, em que está lá, retenção pela STN. A autoridade fiscal cita a solução de divergência COSIT número 2, que em sua ementa propõe: os municípios poderão excluir de suas respectivas bases de cálculo mensais da contribuição para o PASEP os valores somente quando ficar comprovado que houve a retenção. Essa é a solução de divergência. Essa solução de consulta aqui, só um comentário, né? Lateralmente, ela não é muito boa, porque ela fala em excluir da base de cálculo. Há uma atecnia aqui. Na verdade, ele teria que deduzir da contribuição já calculada. Mas isso foi corrigido logo depois. Eu digo aí, na verdade, há um deslize técnico no texto, pois não se trata de excluir da base de cálculo os valores transferidos, mas de excluir da contribuição devida os valores retidos. Isso, é claro que em termos de cálculo dá o mesmo, mas a situação é bem diferente. A solução de consulta número 278 esclarece o mesmo ponto de forma mais técnica. As transferências efetuadas pela União aos estados e municípios, a exemplo do Fundeb, devem ser inseridas na base de cálculo do ente recebedor. Deve ser inserido na base de cálculo, tá vendo? É diferente do que está sendo na solução de divergência anterior, que fala para excluir. Não, deve ser inserido na base de cálculo. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas, os entes beneficiários, apesar de obrigatoriamente incluir os montantes recebidos em sua base de cálculo, deverão excluir da contribuição devida a tais valores retidos. O problema aqui restringe-se, então, à prova da retenção, que cabia ao município. Mas deste ônus não se desincumbiu, nem por ocasião da impugnação, nem em sede de recurso voluntário. Destaque-se mais uma vez que na apuração da fiscalização, folha 20 e 21, há uma coluna de valores retidos pela Secretaria de Tesouro Nacional, Banco do Brasil. Conferir folha 18, que são deduzidos na apuração. A recorrente não comprovou a existência de valores adicionais, além desses aí. Por isso, não lhe assiste razão do ponto. Multa confiscatória. Multa confiscatória, então, eu apelei aqui para o artigo 26A do Decreto 7235, que diz que fica vedado aos órgãos decretar a inconstitucionalidade, e também a súmula do CAF número 2. Voto por não conhecer as alegações de inconstitucionalidade e conhecer quanto ao resto, negando provimento ao recurso. Alguém diverge? Concordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Tá. Vou adotar, então, esse texto aqui. Ah, tá. Vou botar em amarelo para... Próximo item da pauta, minha relatoria, item 127, Dendê do Pará, já está na pasta. O Lázaro não gosta de Dendê, eu acho que ele é meio suspeito para julgar esse caso. É verdade. Boa, e não deixa a gente comer ainda. Não, já ensinei para vocês como é que é. É que a gente vai lá no Quimuqueca, lá em Brasília, o pessoal quer pé de muqueca. Eu falei, não é muqueca, vocês não vão aguentar o Dendê. Pede ensopado.
bem mais gostoso, você sente mais o leite de Mas só tu que não coco. gosta, todo mundo gosta de Ah, dendê. sou Enfim. especialista disso aqui, quem manda sou eu, sou especialista, só boto vocês em boa. Só boto vocês na boa. Pessoal, esse voto aí é bem tranquilinho, tá? Eu não vai precisar nem ler o relatório, mas de qualquer forma, se alguém tiver alguma dúvida, a gente retorna. Recurso é tempestivo, preenche mais condições de exigibilidade, por isso dele toma conhecimento. Alega o recorrente que apresenta demanda, trata de processos de análise e acompanhamento de DECOMPs, pelas quais pretende compensar débitos administrados pela Receita, com créditos vinculados ao pedido de restituição, processo final 9954. Prossegue o contribuinte relatando que o objeto principal da presente demanda, qual seja a existência necessária de crédito de fim social para homologar as PERDECOMPs, já está sendo debatida nos autos do processo citado, né, final 9954. Portanto, somente com o julgamento final deste referido processo é que se poderia dizer se o crédito utilizado para as compensações deve ser homologado. A FIESA manifesta a conexão entre o presente processo e o pedido de restituição, devendo, assim, aguardar o deslinde deste, em obediência à didática do artigo 313, 5A, combinado com o artigo 15, âmbito do CPC 2015, para evitar decisões contraditórias e a duplicidade de procedimentos probatórios. Em verdade, existe dispositivo no regimento interno do CARF específico para tais situações. Artigo 6, trata do artigo 6, anexo 2, da portaria 343, faço a transcrição. Posteriormente, a apresentação deste recurso voluntário, foi apresentada em 5 de dezembro de 2018, hora em julgamento, foi prolatada a decisão da Câmara Superior para o processo citado, né, em sessão de 16 de abril de 2019, razão pela qual não há necessidade de ocorrer a vinculação dos processos por conexão, conforme artigo 6, parágrafo 2º do anexo 2, acima transcrito. Naquele processo, conforme consta do relatório, foi exarado o acórdão CARF número 38.02.00894, sessão de 20 de março de 2012, pelo provimento do recurso voluntário apresentado nos seguintes termos, faça a transcrição. A interessada apresentou embargos de declaração que foram admitidos e providos pelo CARF, conforme acórdão até desta turma, né, 34.003.500, nos seguintes termos, faça a transcrição. A PFN apresentou recurso especial de divergência e o contribuinte apresentou suas contrarrazões. Foi então realizado o julgamento pela Câmara Superior, tendo sido exarado o acórdão... O presidente está dando muita interferência, eu não consigo entender quase nada dessa última parte aqui, dessa última frase. Ah, é porque começaram aqui do lado o meu vizinho. Ele começou a... Agora você está ouvindo bem, né? Tô. Então vamos aproveitar. Vamos acelerar, então. Vamos ver até onde você... É isso, né? Tem uma furadeira aí. Vamos lá. Tenta falar um pouquinho mais alto, então, só, por favor. Tá. A interessada apresentou embaixo de declaração que foram admitidos e providos pelo CAF, nossa turma, qual 34.001.003.500, nos seguintes termos, faça a transcrição. A PFN apresentou recurso especial de divergência e o contribuinte apresentou suas contrarrazões. Foi então realizado julgamento pela Câmara Superior, sessão de 16 de abril de 2019, tendo sido exarado o acórdão 93.03.008.467. Pedido de restituição, expurgos inflacionários, reconhecimento do direito pela administração tributária. No presente processo, a decisão da DRJ foi por negar provimento ao pedido de homologação das compensações aqui discutidas, visto que ainda não havia decisão definitiva sobre o processo, final 9954, no qual se discutiu o direito creditório objeto de pedido de restituição e utilizado para as referidas compensações. Vejamos os fundamentos da instância ACOR. Faça a transcrição. Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para que sejam homologadas as compensações objeto do presente processo até o limite do crédito reconhecido no processo de final 9954, tendo em vista já haver a necessária decisão administrativa definitiva. Quer alguma dúvida, questionamento? Bom, se ninguém diverge,
concordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para que sejam homologadas as compensações objeto do presente processo até o limite do crédito reconhecido no processo número 10.280.000.411/9954, tendo em vista de haver a necessária decisão administrativa definitiva. Lázaro, quando eu li a ementa do teu voto, eu achei que tu fosse decidir em outro sentido. Não sei se não tinha que dar uma olhada ali para A ementa... a decisão final. É porque a ementa parece que tu vai negar por prejudicialidade, mas na verdade tu entende que... Deixa só eu ver como é que está a emenda. Não, não é nada demais, é só, enfim, só uma sugestão de talvez tenha que acrescentar alguma coisa. Tá, eu ainda está em amarelo, justamente porque eu ainda estava em dúvida do texto. Acho que eu peguei de algum outro processo em que foi negado, porque ainda não tinha decisão definitiva. Era um processo semelhante, mas com essa pequena diferença. Está em amarelo, então eu ainda vou redigir, eu vou alterar a emenda, então, para ficar mais claro que foi concedido. Não está errado, tá certo. A gente concorda com isso, só porque não reflete o que a gente está esperando do julgado, então até por uma questão de pesquisa depois, né? Sim, se alguém for pesquisar depois, vai ter um entendimento diferente. Vou refazer. Vai que o ministro do Supremo quer citar você em algum acórdão dele, vai achar errado, entendeu? Pô, tá vendo aí? Problema. Não, vou aqui nada passa, né? Tudo volta. Beleza, é isso aí mesmo. Pessoal vingativo, rancoroso nessa turma, guarda tudo. Tudo bem. Bom, finalizamos então, né? Parabéns aí, galera. Agora, o que é que a gente vai fazer? Sem interromper, tá? Sem interromper essa sessão, são 16h05. Meu relógio aqui, né, já deve ser 17 e pouquinho, 17h05. Sugiro a gente começar a adiantar alguma coisa de amanhã, porque, né, a gente não sabe o que é que vai acontecer se a gente já puder ir julgando. Então, a gente vai especificar aqui apenas nesse mesmo... Vocês querem fazer um intervalozinho? Se puder 5 minutinhos, rapidão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalozinho maior, 10 minutinhos, eu vou fazer um lanche aqui. Subway, é meio longe. Vou ali rapidinho no Subway. Aí a gente faz 10 minutinhos, a gente volta e de repente até vai depois das 18, né? Deixa a gravação, interrompemos. Eu vou interromper então a gravação, viu, Lázaro? Não é melhor, né? A gente interrompe a gravação e retoma outra gravação, ok? Marco Antônio, vamos interromper a gravação, por favor, então.